Hoje eu vou falar pra vocês como fazer uma imersão na língua que você está aprendendo. No meu caso, japonês. Tenho testado vários métodos, escuto muita gente falando que o melhor é você estar envolto numa língua quando você está aprendendo. É muito fácil para quando a gente está aprendendo inglês, porque a maioria dos filmes que a gente assiste no cinema, a maioria das séries que a gente assiste, a maioria das músicas que a gente ouve, tudo é em inglês. Então, realmente é muito mais prático, é muito mais fácil. Então, por isso que as pessoas, além de inglês ser uma língua que tem uma similaridade com a nossa, então isso torna ela um pouco mais fácil de aprender também. Ela é fácil de assimilar, ela entra com muita facilidade na nossa cabeça. Mas como fazer isso quando você está tentando aprender uma língua muito diferente, como japonês, coreano, chinês, ou uma língua assim mais fora do comum? Russo? Alemão? Então eu vou dar pra vocês, eu não fiz uma listagem, mas eu vou tentar dar pra vocês algumas dicas de como fazer isso. Também vai depender do quanto você sabe daquela língua pra poder te ajudar. Então se você sabe muito pouquinho, você tá bem no comecinho, tá bem no basiquinho, a primeira coisa que você pode fazer é procurar séries e filmes, desenhos, no caso japonês, animes, e escutar na língua original, com legenda, obviamente. E tentar pegar uma série que você, ou um dorama, ou um filme que você goste muito, ou pelo menos um episódio de um anime, um episódio de um dorama. Eu recomendo, se você estiver aprendendo japonês, já falei isso várias vezes, não fazer isso com animes, fazer isso mais com dorama, porque o anime ele tem gírias e tem formas de falar que não é muito parecido com o usual que as pessoas no Japão falam. Então, todos os professores vão falar assim, não, é legal você ver anime e tal, pra praticar e tal, mas não se baseia como se aquilo fosse a verdade absoluta de japonês, e as pessoas não falam assim daquele jeito. Então você vai escolher um dorama, vai escolher um filme e vai assistir ele todo, escolha algum que você goste muito desses todos que você já assistiu, se você assistiu mais de um, e aí você vai assistir ele mais de uma vez, várias vezes, lendo a legenda, prestando atenção, até você conseguir entender exatamente o contexto das coisas lendo a legenda. Aí você pode trocar a legenda para japonês depois, aí você pode tentar tirar a legenda e tenta fazer isso sempre com a mesma coisa. É uma forma de imersão, você vai estar ouvindo, você vai estar lendo, e além de que também em alguns doramas eles aparecem coisas escritas, eles usam, por exemplo, mensagem de celular, então você vai estar também ali vendo mais imersivamente como que é o filme e tudo mais. Uma outra dica que eu, na verdade, estou fazendo e tem pouquíssimo tempo e achei muito legal, que é ouvir músicas naquela língua. Ah, Júlia, mas tudo bem, ouvir música e tal, não sei o quê. Não, mas o que eu estou fazendo é pegando músicas que eu já conheço e ouvindo em japonês. Mas como assim músicas que você já conhece ouvindo em japonês? As músicas da Disney. Eu resolvi fazer uma playlist de músicas da Disney, que são músicas que eu já sei todas de cor. A maioria das músicas da Disney eu já sei todas de cor. Estou ouvindo em japonês. Eu sei que a maioria das músicas, quando eles traduzem da Disney, de anime, enfim, essas músicas de soundtrack, né? Eles acabam não traduzindo exatamente igual. Tanto que se você pegar a versão em inglês e a versão em português, não são exatamente as mesmas frases. Eles fazem de um jeito pra ficar uma métrica legal. Só que eles também não vão mudar completamente o contexto da música, eles vão traduzir de um jeito que ela ainda faça sentido, né? Naquele contexto. Então, sim, vão ter coisas muito parecidas e vai ter uma tradução muito parecida. E a vantagem de ouvir as músicas da Disney, pelo menos o que eu achei tudo que eu ouvi até agora ouvindo em japonês, é que eles cantam as palavras pausadamente. Então você consegue entender os verbos, você consegue entender as palavras se você já tá aprendendo há algum tempo, e você consegue captar, pescar algumas coisas e tudo começa a fazer sentido. Aí você lembra da letra original e aí você associa, você fica, olha só. E o que eu recomendo também é catar a letra na internet. É muito difícil de achar a letra dessas músicas na internet. A maioria das vezes você vai achar escrita em Romaji, né, que é escrita romanizada, né, com o nosso alfabeto, escrevendo como se fala aquela palavra. Mas eu consegui encontrar na internet, às vezes, até escrito
em kanji, em hiragana. Você pode pesquisar, escreve o nome da música, escreve Japanese version, ou se você tiver o nome da música escrita em japonês, pesquisa com hiragana ou com kanji. Vai facilitar muito. E você também pode transcrever a música e tentar fazer a sua tradução, mesmo você já sabendo como é que é a letra em português. Como eu disse, ela nem sempre vai ser certinha exatamente aquilo que ele tá falando. Eles não vão traduzir igual. Então, eles não vão traduzir ao pé da letra sempre. Eles vão traduzir de uma forma que tem o mesmo contexto, mas não ao pé da letra. Então, você pode tentar pegar a letra daquela música e isso você pode fazer com qualquer música, não necessariamente as músicas da Disney que eu tô falando pra vocês fazerem. Mas vocês podem fazer isso com qualquer música, pegar uma letra de anime, uma abertura de anime, e porque a maioria tem até a tradução, quando tem a abertura eles botam a tradução, né? Mas tentar pegar uma que não tem, uma música que você não conheça, não necessariamente de anime. Cata uma banda japonesa, tenta conhecer, pesquisa na internet e tenta traduzir a letra daquela banda. Eu fazia isso muito quando eu tava aprendendo inglês. Isso ajudou muito o meu aprendizado. Uma outra dica, mas aí essa você tem que estar num nível um pouquinho mais avançado. Por exemplo, eu já não consegui botar o seu celular em japonês, ou botar alguma rede social sua em japonês, botar alguma coisa que você usa todo dia em japonês, por exemplo, sei lá, seu programa de edição de vídeo, ou seu Netflix, enfim, vou trocar a língua de alguma coisa que você usa muito. Eu recomendo usar o celular, né, porque o celular a gente tá usando o tempo todo, e quando você troca a língua do celular em japonês, ele já automaticamente troca a língua de todos os aplicativos. Eu sei porque eu fiz isso. Então, se você me segue no Instagram, você viu que eu tentei fazer isso, mas é um nível mais avançadinho. O celular, ele não vai te dar o furigana. O furigana, isso falando pro japonês, você pode tentar fazer isso para aprender qualquer língua. No japonês é um pouco mais complicado por conta dos kanjis. Ele não vai ter o furigana, então você não vai saber exatamente o que kanji que é aquele, e para pesquisar vai ficar mais complicado. Tem uma amiga minha que conseguiu botar, ela tá no nível acima do meu, obviamente, e ela mesmo assim, ela tá tendo uma certa dificuldade pra fazer as coisas, mas ela tá conseguindo. Ela tá indo mais no automático de usar o celular do que qualquer outra coisa. Eu cheguei a deixar ele um tempinho assim, mas eu fiquei muito agoniada de não tá entendendo e fiquei um pouco frustrada em não estar entendendo. Então eu vou deixar pra fazer isso mais lá pra frente. Quando eu tava aprendendo italiano, eu cheguei a botar o meu celular em italiano, eu botei o meu Facebook em italiano, não tinha Instagram na época. Não, na época que eu tava, não tinha Instagram ainda. E ajudou muito. Nossa, eu aprendi várias palavras novas. Foi incrível, porque você já sabe que aquilo, por exemplo, é configurações. Aí você vai lá, ai, olha. Só que o italiano você consegue ler, né? O japonês é um pouco mais difícil. Mas dá pra fazer sim, se você já estiver no nível um pouco mais avançado. Então essas são as minhas dicas de quando você tá no nível mais básico até um nível mais avançado, como você pode fazer pra ficar praticando. Uma outra coisa que eu fiz, eu tenho o teclado japonês. O teclado que eu recomendo vocês usarem é o teclado do próprio Google, se você tiver Android. Eu não sei como é que funciona pra quem tem iPhone, desculpa, a gente não tem iPhone. Mas pra quem tem Android, eu uso o teclado do Google. E aí você instala o teclado japonês do Google. E aí você tem a opção de ficar trocando de teclado. E aí você escreve lá. E você pode escrever foneticamente, né, com o nosso alfabeto. E vai aparecer o hiragana. E aí ele vai te dar as sugestões de kanji, enfim. Ou ele vai ter um autocompletarzinho lá e é muito bom, recomendo. E aí eu instalei esse teclado no meu celular e instalei esse teclado no celular da minha amiga, que sabe japonês também. E aí, às vezes, quando a gente fica se mandando, a gente fica conversando em japonês pelo WhatsApp, também é um jeito de você praticar, enfim. Ah, e outra dica muito boa também, que eu ainda não consegui botar em prática, que é tentar pegar um mangá pra ler em japonês. Tem alguns mangás que eles têm uma escrita bem basiquinha, que são mangás mais infantis mesmo. Então eles vão ter uma história bem bobinha e vai ter uma escrita muito básica, que dá pra você pegar pra ler. Um deles é o Yotsubato. Eu ainda não encontrei esse mangá pra vender. Ele tem na internet pra baixar, mas eu não peguei pra baixar, não baixei porque eu não gosto de ler mangá no celular e eu não tenho um tablet e não consegui botar no Kindle que eu tenho. E é muito ruim de ler também mangá no Kindle, pelo menos no Kindle que eu tenho. Eu não sei nos Kindles mais modernos. O meu Kindle é muito velho. Mas eu queria achar ele físico pra pegar e ficar lendo no metrô, enfim. Aí pesquisar as palavras que você não tá entendendo. Queria muito conseguir fazer isso, mas ainda não consegui. Se você tiver alguma recomendação aí, se você aprende japonês, tem alguma recomendação de mangá que seja de fácil leitura pra comprar e para as pessoas, ou
saiba onde vende na internet, por favor, me manda aqui nos comentários, por favor, porque eu queria muito saber. Essas foram algumas das dicas, espero que vocês tenham gostado. Me digam aí as suas dicas de imersão na língua, quais doramas você assiste, se tem alguma banda maneira em japonês pra gente ouvir, que vai ser legal pra praticar. Quero que vocês botem aí nos comentários o que vocês fazem pra ficar sempre envolto na língua que vocês estão aprendendo, e se for japonês, manda dicas. É isso, e não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever se não é inscrito, abracem seus amigos, bebam água, deem uma volta no sol, comam direitinho, evitem porcaria, mas também não se crucifiquem por comer mal. E é isso, sempre dando recados positivos agora no final dos vídeos.